Obrigado, Ioná. Como a Ioná adiantou, a gente não vai contar nessa mesa com a presença da Ofélia. E essa ausência, que a gente lamenta, ela acaba implicando, então, num pequeno ajuste do formato da mesa. O Mário vai ter a oportunidade de fazer uma fala um pouco mais estendida, ampliando e aprofundando alguns dos conceitos que ele imaginou tratar aqui. Em seguida, a gente abre para as perguntas do público, que vocês já podem ir preparando e entregando para as pessoas que se encontram aí ao lado, no auditório. Bom, essa é a terceira mesa do seminário, intitulada Dimensão Pública da Memória, Direitos e Participação Social. A gente conta aqui com o Mário Pragmácio, que é advogado, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e especialista em Patrimônio Cultural pelo Programa de Especialização em Patrimônio do IFAM. Foi consultor da Unesco em 2010 e 2011, num projeto relacionado ao patrimônio cultural. Atualmente, leciona no mestrado profissional do IFAM, na pós-graduação em produção cultural, no MBA em gestão cultural e no MBA em gestão de museus da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Então, Mário, a palavra está contigo. Boa tarde. É uma pena que a doutora Ofélia não pôde estar presente. Queria muito ter a oportunidade de dialogar com ela. Fiquei ali tentando estender a minha fala, pensando o que é que eu poderia trazer de novidades. Resolvi contextualizar melhor o meu lugar de fala, que, enfim, nós estamos no seminário sobre memória como um direito, e essa é a mesa dos advogados, né? O que é muito bom, se mostra que a curadoria escolheu as pessoas de forma brilhante, porque isso não é um tema do direito, embora seja, e é isso que eu vou explicar para vocês. Eu vou contextualizar o meu lugar de fala dentro do direito, porque tem uma confusão epistemológica aí do próprio direito, eu vou explicitar isso para vocês, e situar aqui o estado da arte e da teoria dos direitos culturais. Vai ser muito rápido, então o tempo que eu iria dialogar com a Ofélia eu vou tomar para me dedicar a isso. Tá? Bom, então eu vou fazer a minha intervenção baseada nesses 3 pontos. O estado da arte dos direitos culturais, vou fazer só um panorama explicando por que é que eu estou nesse seminário e qual é a contribuição da minha área, que é chamada Direito da Cultura ou Direitos Culturais, para esse campo. Depois eu vou trazer o que eu tinha preparado previamente, que não chega a ser um estudo de caso, mas é uma narrativa contextualizada a partir do local de onde eu venho, que é o Rio de Janeiro, apesar de não ser do Rio de Janeiro, ser do Ceará, radicado e constituindo família no Rio de Janeiro. E, por fim, é uma parte mais técnico-jurídica, se a gente tiver fôlego e se for de interesse da plateia, a gente pode aprofundar, referente principalmente a esse item número 2. Bom, então vamos à primeira parte da minha intervenção, que é sobre os direitos culturais. A minha ideia aqui é contextualizar o meu lugar de fala. Meu lugar de fala dentro do campo da memória e do patrimônio cultural e dentro do direito, onde a discussão sobre memória e patrimônio cultural se situa. Porque ela não se situa no campo de onde eu falo, que é dos direitos culturais. Ele está majoritariamente na área chamada direito ambiental. Então, para eu estudar patrimônio cultural, as discussões sobre memória e conflitos de memória dentro do direito, eu tive que me juntar aos ambientalistas, né? Pasmem. Mas eu vou mostrar para vocês como eu e um grupo de pesquisadores vem compreendendo essas discussões dentro do próprio direito. Tá? Então, assim, resumidamente, se eu puder apresentar o estado da arte e dos direitos culturais, a gente pode dividir nesses 2 subitens. Os direitos culturais como direitos humanos, que já foi bastante abordado aqui, que seria uma discussão internacional. O mundo ocidental vem discutindo em que medida dos direitos humanos os direitos culturais estão inseridos, ou seja, eles sempre foram considerados como uma categoria negligenciada dos direitos humanos, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a segunda parte, que aí eu diria que é mais uma contribuição dos pesquisadores brasileiros, né, referente à discussão brasileira sobre direitos culturais, que é considerar os direitos culturais como direitos humanos, como direitos fundamentais. E eu vou explicar
basicamente isso. Primeiro, passando rapidamente aqui, direitos culturais como direitos humanos, tem uma revista que eu gosto muito, que é a revista do Observatório Itaú Cultural número 11, que traz bastante essa discussão. Direitos culturais como direitos humanos, como ele foi uma categoria negligenciada. Não é exagero afirmar que a gente não sabe o que são direitos culturais. Isso não é uma afirmação retórica, a gente realmente não sabe. Tanto não sabe que a ONU constituiu um mandato independente da especialista no campo dos direitos culturais, inicialmente a Farida Said, que ela é entrevistada naquela revista número 11 do Observatório Itaú Cultural, em 2 mandatos, depois a Karina Benun, que está desde 2015 tentando identificar o que são direitos culturais. Então, essa dúvida que a gente tem no Brasil também, ela é uma questão a ser enfrentada, eu diria, internacionalmente, dentro daquela primeira perspectiva. Esses relatórios, já tem alguns pesquisadores se debruçando sobre eles. Essa Karina Benun, estou trazendo aqui o portal, o site desse mandato independente, que tem todos os relatórios produzidos por essas especialistas. Nos primeiros mandatos, a Farida Said, depois a Karina Benun, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, está desatualizado ainda, porque não está com os últimos relatórios da Karina, mas é um material bruto, assim, riquíssimo para quem quer enfrentar essa questão, o que são os direitos culturais. Desses relatórios, eu me detive junto com o Rodrigo Vieira Costa, que é um professor da Universidade Federal do Semiárido, sobre alguns desses relatórios, especialmente aqueles que se dedicavam ao patrimônio cultural e à propriedade intelectual coletiva, que era tema que a gente vinha estudando há pelo menos uns 10 anos, né? Então, a gente acabou publicando, dentre outros assuntos, nessa coleção, não sei se vocês conhecem essa coleção, Zé Márcio certamente conhece, que é uma coleção chamada Cultura E. Aí tem diversos números: cultura e democracia, que eu vou falar um pouco aqui, cultura e práticas literárias, cultura e gestão cultural, e eu escrevi esse livro com o Rodrigo Vieira, falando um pouco sobre isso, o estado da arte e dos direitos culturais, a discussão internacional e nacional, e os relatórios da Farida e Karim sobre propriedade intelectual coletiva e patrimônio cultural. Só um jabazinho aqui de leve. Voltando aqui para a segunda divisão do estado da arte e dos direitos culturais, né? Lembrando que essa primeira parte seria discussão internacional, para tentar identificar, dentre os direitos humanos, né, esse xingamento que hoje virou, quais são os direitos culturais e o que eles representam. A discussão brasileira vem debatendo os direitos culturais como direitos fundamentais. E isso já é um consenso na maioria dos autores, desde o José Afonso da Silva, um constitucionalista que escreveu um livro super importante em 2001, A Ordenação Constitucional da Cultura, dizendo que direitos culturais são direitos fundamentais. O que significa dizer, assim, grosso modo, que são os direitos mais importantes que nós temos no bilhete chamado Constituição. Então, eles já foram consagrados como direitos fundamentais. Existe uma teoria sobre os direitos fundamentais que eu vou explicar rapidamente, só para vocês situarem, para eu situar vocês como eles surgem historicamente. Mas aqui eu trago uma definição do Humberto Cunha Filho, que é um pesquisador brasileiro sobre os direitos culturais. Inclusive, tem um livro dele aqui, editado pelo SESC, está em promoção, 50% de desconto, R$ 22,00 aqui na galeria. Eu faço propaganda dos meus companheiros porque eu sou cofundador, junto com o Humberto Cunha Filho, de um grupo de estudo e pesquisa em direitos culturais que a gente vem desde 2004 tentando investigar o que são direitos culturais, tanto na perspectiva brasileira como internacional. E ele traz uma definição do que seriam direitos culturais, né? Sabe, cultura, esse termo polissêmico, dificílimo trabalhar com um dos conceitos que considera tudo que o homem faz como cultura, tal qual Midas, tudo que o homem faz seria cultura, isso seria problemático. E Humberto traz essa definição que tem tudo a ver com esse seminário, né? Ele diz que os direitos culturais eles são afeitos às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, né? Lógico, ele desenvolve, principalmente nesse livro que foi editado ano passado, desenvolve essa definição, mas é uma definição operacional para o direito, para tentar investigar dentro do mundo jurídico o que ele chama de direitos culturais, né? Então, direitos culturais, eu vou mostrar a partir do caso aqui alguns direitos culturais em espécie, mas para o rigor metodológico, já que a gente vem tentando consolidar essa área, a gente deveria chamar essa área como direito da cultura. Tá?
Tá? Assim como tem um direito administrativo, direito penal, direito tributário, essa área que estuda os direitos culturais, a gente vem denominando de direito da cultura. A questão é que a nossa Constituição utiliza esses termos de direitos culturais e a gente acaba também chamando a área de direitos culturais. Mas o que eu estou explicando para vocês aqui é uma teoria de direitos culturais que acaba consolidando uma área dentro do direito chamado de direito da cultura. As dimensões dos direitos fundamentais, eu tentei trazer um slide, mas eu não consegui no meu computador, mas ele mostra assim de uma forma didática como a teoria dos direitos fundamentais vem demonstrando a luta histórica e a construção dos direitos fundamentais, principalmente se a gente dividir na ideia de dimensões, em que uns vão se sobrepondo aos outros, não vão excluindo, nem vão sucedendo, mas vão se sobrepondo, principalmente os direitos de liberdade, fruto das revoluções burguesas, tendo a Revolução Francesa como a maior expoente, né, da onde vem o direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão artística, liberdade de cátedra, liberdade religiosa, todos aqueles direitos que a gente, se utilizar o lema da Revolução Francesa aqui, considera como direitos fundamentais de liberdade ou negativos, né? Ou seja, o Estado se afastando da esfera individual. Existem os direitos de segunda dimensão, que são esses direitos frutos das revoluções socialistas do século XX, em que não basta o Estado se ausentar, ele tem que prestar serviços, e principalmente na área da cultura, ali a gente pode pensar em bibliotecas, museus, arquivos, para garantir ali a igualdade no que se refere ao campo dos direitos culturais. E esse direito de terceira dimensão, que é mais recente, que é baseado na noção de direitos difusos, né? Até a ementa da palestra fala um pouco sobre isso, que seriam aqueles direitos que não são meus nem seus, mas são de todo mundo, sem conseguir especificar de quem. Por exemplo, o direito ambiental ele é muito baseado nessa ideia de direitos de fraternidade, e no campo da cultura a gente pode trazer aqui a ideia de patrimônio cultural. Então, assim, direitos culturais, erroneamente, como alguns teóricos vêm tratando, não são direitos de primeira dimensão unicamente, não são direitos de liberdade unicamente, ou seja, aqueles direitos ligados às liberdades individuais. Direitos culturais perpassam todas as três dimensões de direitos fundamentais. Aqui eu citei alguns, como a liberdade de expressão, citei outro como o de financiamento, de fomento, o dos equipamentos culturais e essa ideia de direito difuso de fraternidade, que seriam os de patrimônio cultural. Esse, pessoal, é mais ou menos o estado da arte dos direitos culturais, uma teoria que vem se consolidando ainda de forma precária, ainda tateamos no escuro, e não é algo isolado aqui do Brasil, diversos pesquisadores, e eu falo isso porque a gente vem trazendo esses pesquisadores, pelo menos há 10 anos, para a Universidade de Fortaleza, onde o grupo de pesquisa é localizado, para tentar debater o que são esses direitos culturais. Aí eu vou trazer agora a segunda parte da minha intervenção, que eu tinha inicialmente preparado para trazer, mas foi bom para vocês contextualizarem aonde eu estou nessa discussão, ou seja, o meu lugar de fala é de dentro do direito, eu sou um advogado, venho fazendo pesquisas no campo dos direitos culturais e do patrimônio cultural, mas, claro, que esse tema ele tem que ter uma abordagem transdisciplinar. E eu vou trazer aqui, a partir dessa segunda parte, não um estudo de caso, porque as pesquisas que eu venho empreendendo, eles têm um recorte muito específico, um recorte territorial, que é o Rio de Janeiro. Eu venho estudando as políticas de patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na gestão do Eduardo Paes, de 2009 a 2016. Então, eu tenho estudado bastante a política de patrimônio cultural, especialmente a de patrimônio cultural imaterial, no contexto dos grandes eventos, dos mega eventos dos Jogos Olímpicos. Mas eu não venho falar disso, eu vou falar de algo que não é o estudo de caso, mas são fatos recentes que aconteceram no Rio de Janeiro, e aí são fatos doloridos, são fatos pesados, vou falar de tragédia, vou falar de morte, vou falar de assuntos, assim, que eu diria que não são fáceis, mas eu acho que, enfim, o papel de um fórum como esse, e eu acho que um papel do intelectual é, de certa maneira, constranger, e não constranger, obviamente,
a nossa casa, vocês, mas constranger o pensamento que vem dominando e imperando, né? Então, eu peguei esse mote do desmonte e, a partir dessa imagem que eu gosto muito, que é uma fotografia de 1922 do Luciano Ferres, uma fotografia do desmonte do Morro do Castelo. Não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro é espremido ali entre a montanha e o mar, tem um problema sério de espaço, e muito do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje é fruto desse desmonte e do aterro que sucedeu ao longo da cidade, né? E é algo muito doido, porque se a gente pensar em certas paisagens, inclusive paisagens que foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, são frutos do desmonte de outras paisagens. Então, eu quero pegar o mote dessa fotografia para começar a falar sobre alguns casos que vão, e vocês vão perceber isso na minha fala, fazer ali uma interseção, uma costura dos diversos direitos culturais que eu mencionei aqui na primeira apresentação. Dos de liberdade de expressão, sobretudo os de liberdade de expressão artística, a parte de financiamento, de fomento e também de patrimônio cultural. Ou seja, eu quero, com essa minha narrativa, que não é propriamente um caso, passar sobre esses 3 pontos. E aí eu começo com esse caso conhecidíssimo do Queer Museu, vocês devem ter acompanhado insistentemente, mas esse caso, que começa em Porto Alegre, no Santander Cultural, ele vai desembocar onde eu quero chegar no meu recorte territorial, que é Rio de Janeiro. Não sei se vocês já sabem o caminho, mas só para situar, para quem não conhece, o Queer Museu é uma exposição de artes visuais que aconteceu no Santander Cultural, uma exposição que tratava sobre diversidade, diversidade sexual, diversidade identitária, enfim, sobre diversas questões ligadas a esse universo. E ao universo queer também, tá? O que aconteceu foi que essa exposição ela foi cancelada, houve uma série de ações diretas, e aí eu vou falar expressamente, porque isso foi conhecido, do movimento Brasil Livre, o MBL fez ações diretas, inclusive na exposição, alegando que a exposição fomentava a pedofilia, a zoofilia, a imoralidade, a blasfêmia, todos esses termos que juridicamente nem são considerados crimes, mas, enfim, estava ali mais na seara política e moral de debate. Então, vocês devem ter acompanhado esse caso. Isso começou a afetar os negócios do Banco Santander, e aqui é interessante a gente analisar isso também, tá? Desse modelo de financiamento em que pessoas jurídicas, sobretudo instituições financeiras, criam outras pessoas jurídicas para captar recursos via lei de incentivo, mas que eles estão ali interligados intimamente. O que eu estou falando é que os negócios do Banco Santander começaram a ser afetados porque robôs e algoritmos começaram a fazer uma pressão absurda nas redes sociais, anunciando o fechamento das contas bancárias, né? Então, o Banco Santander, assim, pressionou o Santander Cultural a encerrar a exposição, e isso foi considerado e tido como um ato de censura, né? Censura que é vedada pela nossa Constituição Federal, de 88, e aqui também eu já começo a tocar alguns pontos que estão na ementa da mesa, né, para falar um pouco sobre participação, sobre movimentos e sobre a condução das políticas, né, porque a minha opção aqui, vocês veem claramente, é uma abordagem política, né, porque eu poderia analisar o patrimônio cultural de um ponto de vista técnico, mas a gente sabe que, sobretudo, o campo do patrimônio cultural é um campo eminentemente político, de um grupo tentando impor a memória sobre outro. Então, essa é a minha abordagem política para mostrar ali quais eram os atores envolvidos nesse processo, né? Então, teve gente se manifestando contrário a isso, entendendo que o ato do encerramento precoce, né, ou sem ir até o final a exposição, né, do Queer Museu, foi um ato que violou um dos direitos culturais de primeira dimensão, que é a liberdade de manifestação artístico-cultural, ou seja, a liberdade de expressão artística dos artistas ali envolvidos, e devo dizer, vocês sabem que tinham artistas renomados, artistas iniciantes, um catálogo de mais de 200 obras, mas cerca de 5 apresentaram toda essa discussão, né? Mas também feria um outro direito cultural, que seria o direito de acesso aos bens e serviços culturais, né? Veja que eu estou tomando cuidado para não chamar de direito de acesso à cultura, né? Porque esse seria um termo equivocado, porque pressupõe que existe alguém que não tem cultura, ou, o que pior, que existe uma cultura oficial a ser acessada. Então, nós, dos direitos culturais, tomamos esse cuidado, atualizando a nomenclatura da Constituição, que seria o direito de acesso aos bens e serviços culturais das pessoas que queriam fruir e acessar aquela exposição de artes visuais, que também era financiada
por lei de incentivo à cultura, né? Não posso mais falar lei Rouanet, né? Esse xingamento, pela nova instrução normativa acabou, esse nome lei Rouanet, embora a gente nunca falava lei Rouanet em termos técnicos, sempre foi lei de incentivo à cultura, até o próprio Sérgio Paulo Rouanet se sentiu super aliviado quando tiraram, obrigaram a retirada desse nome, que nunca estava oficialmente para quem trabalha com essa lei. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, depois desse ato, esse debate se nacionalizou, diversas instituições fora do Rio Grande do Sul manifestaram interesse em trazer essa exposição em Belo Horizonte, tentaram levar. O Rio de Janeiro, que é onde eu queria trazer essa discussão, também se mostrou interessado, o Museu de Arte do Rio, o MAR, disse que iria trazer o Queer Museu para o MAR. E aí entra o prefeito Marcelo Crivella no debate, gravando um vídeo dizendo que o Queer Museu não iria acontecer no mar. Quer dizer, iria acontecer no mar só se fosse no fundo do mar. E ele fazia esse gestinho que ficou característico dele aí também, fazendo o joinha, interferindo na curadoria, na autonomia da instituição museológica, que tem um modelo de gestão que é o modelo de publicização, né, que é gerido por uma organização social. É interessante a gente falar sobre isso também, não é o poder público que gere diretamente, é uma organização, uma associação qualificada como OS que gere o MAR. Mas isso gerou um constrangimento, eu entendo como um ato não só um ato que viola ali a autonomia do museu, da curadoria, de instituir a sua programação, mas também, além de tudo, é um ato que extrapola a competência do prefeito do Rio de Janeiro e eu considero como um ato cínico. Porque a gente viu aqui, o Simas não falou muito ao longo da fala dele da manhã, mas existe um projeto de poder no Rio de Janeiro que persegue as religiões e manifestações culturais afro-brasileiras. Isso do Queer Museu faz parte desse pacote, mas especificamente sobre manifestações culturais ligadas à cultura afro-brasileira, já tem sinais de perseguição da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu foi isso, o Queer Museu não foi para o mar, o prefeito interviu, e aí que eu queria trazer para vocês como um fato interessante, para a gente pensar a participação social, porque muita gente sentiu aviltada e sentiu a liberdade de expressão artística, sentiu isso como um ato de censura e se organizou para fazer um financiamento coletivo, né? E aqui foge um pouco ao que a gente está acostumado do financiamento público de cultura, né? Principalmente via lei de incentivo. Aqui não teve verba pública, um grupo de pessoas se organizou para fazer um financiamento via crowdfunding. Aqui o site é do Benfeitoria. Interessante observar que essa exposição foi anunciada para acontecer no Parque Lage, que é um equipamento estadual, que tinha um alinhamento político diferente da Prefeitura do Rio, e bancou a vinda do Queer Museu para o Parque Lage. Só que não tinha verba. Vocês sabem que a situação do Rio de Janeiro é gritante, eu vou falar um pouco sobre isso. E a questão do financiamento era seríssima, né? Não havia financiamento público para essa exposição. Mas o Benfeitoria fez uma campanha de crowdfunding, aqui a logo, inclusive o joinha do Marcelo Crivella ali, o vídeo de campanha é maravilhoso, se tivesse a oportunidade eu poderia até passar aqui, mas ia tomar um pouco do tempo, e eles bateram o recorde da plataforma, eles arrecadaram mais de 1 milhão só por essa plataforma. Não sei se vocês conhecem como é que é o modelo de crowdfunding, mas é basicamente na recompensa, né? Se você doar R$10, você tem o seu nome nos créditos, se você doa R$50, você ganha um cartaz, se você doa 200, você ganha o catálogo da exposição e por aí vai. Então, bateu recorde de financiamento, a exposição ocorreu, teve outras formas de financiamento também, de arrecadação de recursos, e eu destaco essa, teve leilão, vários artistas doaram, porque sentiram afeitos à causa, mas esse show, especialmente, ele foi muito tocante, porque foi um dia depois do assassinato de Anderson e Marielle Franco.
Então, o que era para ser um show no Parque Lage para arrecadar recursos, acabou virando ali um ato de memória da morte, né, da vida de Anderson e Marielle Franco. Foi uma coisa assim muito tocante, né? Enfim, a exposição Queer Museu aconteceu, foi um sucesso de público, até porque virou um ato político você ir para a exposição, né? Muitas pessoas que estavam ali posicionando a favor da liberdade de expressão artística, a favor dos direitos culturais envolvidos, dos direitos humanos, da causa, acabaram comparecendo e foi um sucesso. E, no meu entender, essa exposição já fica ali nos anais, no marco, como uma exposição histórica, sobretudo desse momento que estamos vivendo. Eis que aconteceu isso, né? Um pouco tempo depois, ali, no dia 2 de setembro, todos nós em casa, num domingo, assistindo ali TV e vendo pela Globo News o Museu Nacional pegando fogo, né? E você via o Museu Nacional pegando fogo, quem estava no Rio de Janeiro não estava entendendo por que os bombeiros não chegavam, depois a gente entendeu, e eu acho que é o símbolo da situação em que nós nos encontramos, que os bombeiros queriam trabalhar e não tinha água no hidrante. Então, é mais ou menos esse símbolo que eu entendo que é trabalhar na área da cultura, principalmente no caso que eu estou citando aqui do Rio de Janeiro, que é a falta de condições de trabalho para quem trabalha nas instituições museológicas, para quem está empreitando na produção cultural, para quem milita na área, enfim, é uma situação gritante. E a gente viu tudo isso, o Museu Nacional pegando fogo, uma coisa assim triste, mas não, já era de certa maneira esperada, porque não é novidade, incêndios em museus, instituições culturais não é novidade, a situação em que os museus se encontram em questão de segurança também não é novidade, mas enfim, aconteceu essa tragédia que eu considero como uma das 3 tristes tragédias, aqui para utilizar um trava-língua, lembrando aí as 3 tristes tradições do Albin Rubin, são as 3 tristes tragédias do patrimônio, que é a demolição do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, a venda da Tarsila do Amaral, que, enfim, não foi destruída, mas ela foi retirada do país, e agora o Museu Nacional pegando fogo, né? E aí parece que a gente já estava no fundo do poço, isso eu já estava descrevendo aqui para vocês, e parece que tinha um ralo no fundo do poço, e alguém inventou de olhar o ralo e a gente caiu no segundo poço, né? E a gente sente saudade do primeiro poço. Como era bom viver daquele tempo em que a gente conseguia, pelo menos, trabalhar dignamente na área da cultura. E as questões que eu quero tratar é basicamente sobre isso, sobre esse estado em que nos encontramos. Claro, estou falando sempre aqui da perspectiva do Rio de Janeiro, da área da cultura. Tá? 8 dias depois do incêndio do Museu Nacional, ou seja, no dia 10 de setembro de 2018, no ano passado, depois que o Marcelo Crivella foi para o Bom Dia Brasil falar que está tudo bem, nós vamos resolver a casa onde o imperador morava, ou seja, assim, a mínima noção do que era o acervo do Museu Nacional, o governo federal editou 2 medidas provisórias. Tá? Aí eu vou costurando um pouco para a parte da construção normativa que envolve todo esse contexto do fundo do poço. Uma medida provisória, que é a 850, que anunciava a extinção do IBRAM. O IBRAM é uma autarquia federal ligada ao extinto Ministério da Cultura, uma autarquia ali que surge como um apêndice do IFAM, o Departamento de Museus, que sai e acaba sendo criado uma autarquia própria para gerir uma política museológica. Uma instituição recente, não tinha 80 anos, não era uma instituição octogenária como é o IFAM, mas já tinha ali uma política reconhecidamente exitosa, né, de ação, de fomento para a área e dos processos museais. Então, a MP 850 anunciava a extinção, a possível extinção do IBRAM e a criação da ABRAM, Agência Brasileira de Museus, que nada tem a ver com as agências, tipo os departamentos, as agencies, não. Era mais algo parecido com os serviços S, né, como se fosse um Sebrae da vida. Né? A ideia era essa, muitos já entenderam isso como um desmonte e como uma privatização dos rumos, né, ou da política do patrimônio cultural, especialmente das de museus, e houve toda uma mobilização contrária à MP 850. A outra MP é a MP dos fundos patrimoniais, a MP 851, que falava sobre os endowments. Tá? Então, houve uma mobilização intensa
do setor da área da cultura, especialmente do setor museológico, e eu falo isso com quem estudou na escola de museologia da Unirio. Eu fiquei assim encantado e impressionado com a juventude que está atuando na área de museologia. Um pessoal engajado, porque na época que eu estava na escola de museologia era uma área eminentemente técnica, pouco preocupada com a política cultural que os rodeava, e essa garotada que estava à frente da escola de museologia, mas também as instituições museológicas, enfim, o setor cultural inteiro se mobilizou e apoiou para a permanência do IBRAM. Não sei se vocês lembram disso, mas houve uma intensa mobilização que deu certo. A medida provisória, que é um ato do chefe do Poder Executivo, é justificada pelo incêndio do Museu Nacional, porque ela tem que ser implementada a partir de uma justificativa de urgência, e a justificativa foi o incêndio do Museu Nacional. Ela não foi convertida em lei, ela morreu. Então, a medida provisória 850 não foi vitoriosa, e a participação da comunidade em prol do IBRAM se mostrou vitorioso. Daniel, não sei como é que está o nosso tempo. Tá ótimo. Beleza. Porque o que é que eu entendo que foi a MP 850? Hoje eu entendo isso. Eu entendo que foi um boi de piranha. Por quê? Porque a MP 851 passou e a gente não discutiu nada sobre ela. Que é a MP que fala dos fundos patrimoniais, dos endowments, que é anunciada como a salvação da área da cultura. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, tá? Quando eu quero me mostrar por aí, eu falo endowment, ou então eu falo compliance. Às vezes eu consigo juntar as duas na mesma frase. Então eu falo assim, não, a gente tem que fazer um compliance nesse endowment. Aí todo mundo já olha assim, acha que eu sei muito da matéria. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que estudar os fundos patrimoniais. A gente tem que entender como é que é esse sistema de financiamento, porque ele é vendido como a salvação da área da cultura. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês para mostrar como eu compreendo os fundos patrimoniais, que tem esse termo endowment, porque ele vem de um modelo norte-americano. Tá? E aí eu coloco essa questão da luz do fio do túnel para a gente tentar avaliar conjuntamente aqui o que significa isso. Tá? Tem um livro que eu vou mostrar mais adiante, que é dentro daquela coleção, Cultura E, que é um livro do Alexandre Barbalho, que é o Cultura E Democracia, que eu acho um livro assim, super interessante para a gente analisar o contexto de hoje. Na primeira parte do livro, ele analisa cultura em tempos de ditadura, eu acho que o termo é esse que ele utiliza, que ele vai analisar ali a Era Vargas, o surgimento das instituições culturais, mas também a intervenção do Estado na época da ditadura militar, né? Ou seja, o Estado intervindo na cultura, principalmente para criar aquela ideia de cultura oficial, do verde-amarelismo, da identidade nacional, algo que a gente tem que ficar muito atento para os dias de hoje. A segunda parte do livro, do Barbalho, ele fala sobre cultura e democracia, e vai analisar os modelos de democracia liberal, principalmente de financiamento que existem. Tá? Essa parte também é importante, porque nós estamos vivendo esse momento também. Então, nós temos que entender, nós, da área da cultura, que estamos acostumados com outro modelo, que vivemos outro modelo, mas precisamos entender o que vem por aí. Tá? Então, assim, primeiro que eu já ouvi muito se falar dos endowments, e eu vou explicar para vocês rapidamente o que é um endowment. Um fundo patrimonial é um dinheiro que você coloca como se fosse uma poupança, e você não pode tocar nesse dinheiro, e a instituição vai viver dos rendimentos desse dinheiro. A ideia é que isso dê perenidade, dê planejamento e dê ali um mínimo de condições para a instituição museológica, a instituição cultural, porque não é só cultural, tá? São diversas áreas, conseguir empreender o seu trabalho, a sua gestão. Né? Mas ele vem da ideia da cultura da filantropia. Tá? E aqui eu estou tirando mais ou menos ideias que estão estampadas nesse livro do Barbalho, que ele fala o seguinte: os endowments são estimulados por um sistema original de financiamento, principalmente através de uma política fiscal. Porque nos Estados Unidos, principalmente a tributação sobre a herança e sobre as grandes fortunas é tão alta que vale muito mais a pena você doar para essas instituições do que você pagar esses tributos. Ou seja, tem uma política fiscal, mas o que o Barbalho mostra no livro dele é que não é só uma política fiscal, é algo que está mais enraizado dentro da ideia de democracia liberal substancialista, tá? Baseada na ideia de filantropia.
E isso que eu vou mostrar um pouco para vocês entenderem que não é o nosso modelo. Porque o que eu vejo nos fóruns de discussão sobre os endowments é o seguinte: vai ser difícil a gente convencer as famílias ricas do Brasil a doar esse dinheiro para a área da cultura. Assim, vai ser difícil, porque não é da nossa cultura. A gente não tem essa cultura da filantropia, tá? E o Barbalho fala que é algo muito mais profundo. Existe um pensamento liberal por trás que fortalece a relação entre empresas e terceiro setor, enraizando a cultura da filantropia, tá? E nesse livro ele fala que isso está muito presente no que é chamado de WASP, né? Que ali são os elementos que compõem a fundação da nação norte-americana, né? Que é o White, Anglo-Saxon e Protestant, que são, eu diria ali, os elementos que conduzem o que seria, dentro da perspectiva da democracia liberal substancialista, o verdadeiro sentido da vida, né? Então essa ideia de filantropia está muito arraigada na cultura norte-americana. E é engraçado que antes de ler o livro do Barbalho, eu nunca tinha ouvido falar nesse autor, que é o Andrew Carnegie, só conheci o Carnegie por causa do Carnegie Hall, que é bem nessa ideia de filantropia, né, que você acaba cedendo o name rights da instituição e também, obviamente, perpetua o seu nome por gerações. Mas ele tem um livro, que é o The Gospel of Wealth, de 1889, que já traça ali os princípios do que seria essa ideia de filantropia que a gente está tentando importar para o Brasil, tá? Que é a repartição da fortuna possibilita estabelecer lugares de fraternidade que reconciliam e mantêm juntos harmoniosamente ricos e pobres. Essa é mais ou menos a ideia que está por trás dessa cultura da filantropia, de que existe a possibilidade de ricos e pobres viverem harmoniosamente, desde que os ricos cedam uma parte da sua fortuna para a filantropia. E aí ele lista alguns princípios, tá, nesse livro de 1889, por exemplo, que filantropia é diferente de caridade, e aqui bem nessa perspectiva protestante. Tá? Ou seja, a primeira disponibiliza meios para que os beneficiados se tornem independentes, e a segunda resolve uma necessidade imediata. É a velha história de dar o peixe e ensinar a pescar. Vocês já ouviram falar nisso, né? Isso está bem presente nesse primeiro princípio do Carnegie, de 1889. Outro é algo do léxico, do léxico empresarial, que a gente está acostumado e tem ouvido muito falar, da gestão eficaz, que é feita pelo terceiro setor, a partir da doação do setor empresarial de famílias ricas, versus gestão ineficiente do Estado. E que o homem de posse, que é o homem rico, né, a família rica, deve se dedicar em dinheiro e tempo à filantropia, sobretudo para garantir o sucesso do donativo. E o filantropo tem que escolher bem as suas doações. Eu fico pensando, sobretudo, nesse primeiro aqui, que é algo que me angustia muito, né? Porque é como se a gente estivesse falando, e nós estamos famintos, né? É como se a gente estivesse falando de um banquete que está sendo posto à mesa, ou seja, um dinheiro que você vai colocar num fundo patrimonial, e a instituição não pode tocar no dinheiro, no principal, apenas no rendimento. Então você tem que se controlar, não pode avançar no banquete, esperar os frutos desse banquete para aí sim você se alimentar dessa migalha ou desse resto que sobra. Tá? Então eu acho muito cruel, eu acho muito frio, principalmente no fundo do poço em que nos encontramos. Mas esse é o modelo que está sendo vendido como a salvação da área da cultura e como um modelo novo e que há muita gente se organizando para começar a operar dentro dessa estrutura. Né? O Museu Nacional, a ideia é que ele também fosse, se estruturasse um endowment, ou seja, um fundo patrimonial para apoiar as obras de restauro, de reconstrução do que fosse possível do Museu Nacional, só que muita gente não queria investir, aportar recursos dentro da situação insana das contas públicas no Rio de Janeiro, inclusive investidores internacionais. Então, a ideia do endowment seria também para gerar segurança para esses investidores. Né? E eu não sei se vocês viram na Globo News, o diretor do Museu Nacional, quando indagado sobre a doação que a Lili Safra deu ao incêndio da Catedral de Notre Dame, que ela doou 88 milhões, ele falava: Lili, doe 87 milhões para o Notre Dame, doe 1 para o Museu Nacional, doe 1 para o Museu Nacional. É muito emblemático esse sistema famélico em que nós encontramos no Rio de Janeiro, e que esse sistema de endowment, fundo patrimonial, promete toda eu diria, uma nova forma da gente tocar as nossas instituições culturais e por aí vai. Bom, então, assim, para encerrar um pouco, ou concluir, para depois a gente retomar algumas questões,
eu considero que é evidente que os endowments operam dentro da lógica de mercado e reafirmam a sua importância. Aliás, nem existiria filantropia se não fosse essa lógica. A questão é que esse sistema gera uma ideia, né, de exclusão daquilo que não está alinhado à missão estabelecida pelos financiadores desse sistema. Eu fico pensando nas linguagens experimentais, nos pequenos museus, naquelas manifestações culturais que não têm, que não operam dentro da gramática do mercado, como elas se sustentariam. Que é algo que a gente já conhece, pessoal, desde o sistema de Lei Rouanet, né? Não é novidade isso, a gente já faz essas críticas há muito tempo, mas talvez eu estou me sentindo um pouco como se estivesse nos anos 90 a gente criticando a Lei Rouanet aqui como uma lei neoliberal, dentro de um contexto neoliberal, e hoje em dia, claro que com as divergências internas, é uma das poucas leis que a gente ainda tem que fomenta a produção cultural no Brasil, né? Mas eu aprendi com o professor Humberto Cunha Filho, né, para não descartar os mecanismos, né, os instrumentos quando ele aparece. Ele me ensinou, quando eu ainda era da graduação, que é do veneno que se faz o antídoto. Então é por isso que eu estou fazendo esse esforço de compreender como funcionam os endowments, como eles operam, os seus mecanismos, a sua lógica, para tentar ver, principalmente agora, dentro desse desmonte orquestrado da área da cultura, em que setores e linguagens artísticas foram asfixiadas a partir da nova instrução normativa da Lei Rouanet, podendo operar apenas com 1 milhão. Parênteses, patrimônio não tem teto, então é possível que o patrimônio cultural ainda consiga atuar dentro desse sistema de Lei Rouanet, mas muitas linguagens não conseguem. Com a paralisação de verbas da Ancine, por exemplo, por questões burocráticas de prestação de contas e pela criminalização da arte e da cultura, que foi algo que eu mostrei aqui no início a partir das disposições experimentais e que tensionam ali os limites entre direito e arte. Não é só Queer Museu, vocês sabem que isso está dentro de um contexto muito maior, como Macaquinhos, o Labette, do Wagner Schwartz, Maicon Caio DNA, enfim, diversas outras obras que estão nessa disputa política entre o que os direitos culturais permitem, a arte permite, e a moral e o projeto político de quem está no poder é contrário. Tá? Então, eu encerro minha fala aqui. Tem uma terceira parte que seria algo mais técnico, jurídico, mostrando como funciona essa ideia de endowment, mas eu deixaria, se for questionado, para a hora do debate. Tá bom? Muito obrigado. Você trouxe, no início da sua fala, uma série de considerações acerca dos direitos culturais, fazendo alguns apontamentos, principalmente ligados às garantias que a população, ou pelo menos a Constituição de 88, estabeleceu, inclusive fazendo menção aos direitos culturais. Nos exemplos, Queer Museu, e agora no final, você elencou uma série de outros, fica bastante nítido que, muitas vezes, o direito ele é utilizado, ou pelo menos as lutas se dão, em nome do direito, e não contra ele. No SESC mesmo, a gente já experienciou casos de suspensão de uma determinada atividade por ordem judicial. Essa guerra cultural que se estabeleceu no Brasil, até interessante que a expressão não tenha surgido ao longo do dia, né, nesse seminário, porque é um termo que tem sido frequentemente acionado para nomear esse tipo de atitude, enseja um determinado tipo de ativismo judicial que desemboca em coisas como criminalização do funk, ou mesmo interrupção dessas peças, etc. Então, queria, se você puder, que você reagisse um pouco a essa outra dimensão do próprio direito e as próprias garantias outras presentes nos normativos os mais variados, para justamente colocar uma pauta distinta. Dentro daquela teoria dos direitos culturais, né, tem algo
tão basilar que você não precisa nem ser do direito para poder compreender, que é a ideia de que a todos os direitos correspondem deveres, né? Então, se a gente pegar essa lógica dos direitos e deveres, a gente tem que pensar também que a todos os direitos culturais correspondem deveres culturais. Nos estudos de direitos culturais existe uma lacuna, poucos, para não dizer quase ninguém, estudam os deveres culturais, mas eles existem, tá? Então, por exemplo, da contraprestação, da contrapartida, se você tem um imóvel tombado, você tem um dever de conservar, existe uma série de deveres. Os teóricos dos direitos, os pesquisadores, eles estão muito concentrados em identificar quais são os direitos culturais, que é o que o pessoal lá da ONU está fazendo, que é o que Humberto Cunha Filho faz nesse livro dele, Teoria dos Direitos Culturais, tentar analisar a Constituição e identificar os direitos culturais existentes, desde o direito ao acesso, o direito à preservação do patrimônio, o direito à difusão do patrimônio, ao fomento, todos os direitos culturais. Só que tem uma questão, que de nada adianta eu dizer que existem esses direitos, ou que vocês possuem esses direitos, se vocês não conseguem exercê-los. Tá? É aí que é a dimensão da garantia, porque os direitos culturais, eles são exercidos, eles são implementados, aplicados através de garantias de direitos culturais. E aí o que é que a gente entende como garantia? Essa garantia ela é criada principalmente através de um sistema político. Não político de política pública, mas de política cultural. O que o pessoal do financiamento coletivo do Benfeitoria fez foi política cultural. Independente da política pública, um movimento se organizou, pegou uma plataforma de financiamento coletivo, crowdfunding, e financiou uma exposição marginal. Ou seja, política cultural se dá nessa esfera dos movimentos sociais, mas também se dá na esfera da política pública. O problema é que, mesmo estando estruturada a partir da Constituição, de lei, de mecanismos, de instituições, o que nós estamos vendo é um desmonte dessas garantias. Então, eu compreendo as leis de incentivo à cultura como uma garantia do direito cultural, por exemplo, de criação. Você, para criar uma linguagem experimental, tem um direito de ter um financiamento público, por exemplo, da sua criação, da sua atividade. Da mesma forma, a gente pensar nos planos, né, no Plano Nacional de Cultura, no Sistema Nacional de Cultura, tudo isso foi pensado como garantias de direitos. Eu ando muito cético, eu não acredito mais nessas estruturas no momento que nós vivemos. Assim, eu não acredito que a gente deva, aí pessoalmente, brigar por essas estruturas que simplesmente foram desmontadas, né? Eu acredito que a gente tem que buscar novas táticas para implementar e para garantir os direitos culturais. Então, por exemplo, o Queer Museu é um exemplo nesse sentido, né? Não sei se eu consegui responder, mas o que eu queria mostrar é que, principalmente, o meu interesse como pesquisador, obviamente, que é menos trabalhar pela identificação dos direitos culturais, que ainda é necessário, é uma teoria ainda muito incipiente, e mais pensar em formas de garantir esses direitos. Perfeito. Vou insistir um pouco na questão a partir de um exemplo que eu me lembrei quando você citou o professor Humberto Cunha. Ele, há alguns anos, escreveu bastante sobre um caso de uma lei no Ceará relacionada com a vaquejada. Muitas vezes, no âmbito do direito cultural, dois valores importantes acabam se encontrando em conflito. Nesse caso em especial do Ceará, havia uma proposta de lei que visava enquadrar a vaquejada, uma manifestação cultural que alguns acusavam de maus tratos aos animais, como um patrimônio local e que, portanto, deveria não só ser resguardado, protegido, mas também visibilizado, incentivado, etc. Ao que Humberto Cunha, que era um grande defensor dos direitos culturais, se contrapôs logo no início, porque achava que, nesse caso, havia, de fato, maus tratos aos animais e uma coisa não justificava a outra. Queria que você falasse um pouco dessa tensão quase sempre presente quando a gente discute temas como esse entre
o particularismo das manifestações culturais e o suposto universalismo de alguns direitos, eventualmente direito dos animais, eventualmente até o direito à vida. E a gente poderia fazer menção aí a alguns casos que poderiam colocar a vida em risco, mas que tem a ver também com práticas culturais ancestrais. O próprio STF recentemente dispôs sobre esse tema, tanto sobre esse tema da vaquejada, como um outro tema que eu acho que tem a ver com a nossa discussão aqui, que é o sacrifício, o abate de animais para práticas religiosas. Então, acho que essa tensão sempre presente entre o universal e o particular também é recolocada, porque os ataques, muitas vezes, os ataques às manifestações culturais, muitas vezes se dão em nome de um suposto valor universal, que por vezes até são, ou não. Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Esse caso da vaquejada é bem interessante, porque mostra também a disputa que há hoje entre os poderes da República, mas também mostra outro lado, que é a banalização da patrimonialização de certos bens culturais, né? Isso que eu estou me referindo acontece muito no Rio de Janeiro. Eu falei para vocês que estudei a política de patrimônio do município do Rio de 2009 a 2016, e lá era muito presente um conceito que um professor da UF utiliza, que o João Domingues utiliza, que é o de gabinetagem. Ou seja, a declaração de bens culturais como patrimônio cultural a partir do gabinete do prefeito, de uma canetada. Então, tem gols do Zico, feito no Maracanã, sei lá, tem diversos bens culturais assim que fogem bastante ao que a gente está acostumado. O último que teve do Crivella foi o reconhecimento dos táxis amarelos como patrimônio cultural imaterial, né? O que não só banaliza os instrumentos de patrimônio cultural, como também tem diversas questões jurídicas, porque, no meu entender, não pode ele declarar uma canetada como patrimônio cultural. O da vaquejada é um pouco diferente, mas tem isso também. O da vaquejada foi o seguinte: a vaquejada em diversos estados do Nordeste é uma festa que envolve diversas linguagens, né? A vaquejada não é só isso que a gente considera como atividade desportiva, que é a derrubada do boi, mas tem show de forró, tem eventos de venda de animais, eventos, enfim, é um pool de manifestações que envolve e rola muito dinheiro, né? E o que estava acontecendo é que ia ter uma vaquejada grande, normalmente é no interior, e especificamente no Ceará, e o IBAMA, né, e os órgãos ambientais estavam dando batidas nessas vaquejadas, alegando maus tratos aos animais, né, que seria ali inconstitucional e seria considerado crime ambiental. E a tática era sempre essa: na véspera do evento, dar batida e encerrar o evento. E para quem trabalha com produção cultural sabe que a pior coisa que tem é você, na véspera, ter um evento cancelado, muito em função dos contratos, dos acordos que você já assumiu. Então a tática era sempre essa, estava funcionando. O que aconteceu foi que os produtores culturais, e eu chamo de produtor cultural, os produtores culturais se organizaram, fizeram um lobby na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que a Assembleia Legislativa do Ceará regulamentasse a vaquejada e declarasse a vaquejada como atividade desportiva e cultural. Ou seja, utilizando ali o patrimônio e a cultura para legitimar aquela manifestação que estava sendo considerada como uma manifestação criminosa. A Assembleia Legislativa do Ceará fez isso, editou uma lei, e foi tudo que o Ministério Público Federal queria, porque a partir dessa lei ele pôde alegar uma inconstitucionalidade. Ele ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e jogou esse processo para o STF. Para o STF analisar se o caso da vaquejada seria inconstitucional ou não. Para quem não conhece a vaquejada, e aqui eu vou fazer a provocação de quem é do Ceará, né? Os sudestinos que não conhecem a vaquejada, né? Porque se não existe sudestino, a gente tem que pensar seriamente se existe a figura do nordestino, né? Mas a vaquejada não é rodeio, é mais ou menos você solta um boi e vai um batisteiro aqui ataiando o boi, e o vaqueiro vai do outro lado, e de repente ele pega o rabo do boi e tem que derribar o boi com as 4 patas para cima. Se ele derriba o boi com as 4 patas para cima, valeu o boi, e aí ele ganha pontos. Se não, enfim, ele perde pontos. Só que esse ato de você
puxar o rabo do boi, arrancava o rabo do boi, era espinha dorsal, o boi sentia dor, eles colocavam instrumentos na nádega, na bunda do boi, para o boi sair correndo. Então, existia realmente diversos maus-tratos animais. Isso basta você ver o laudo pericial que está no processo para você ficar convicto de que haveria maus-tratos animais. Então, esse caso foi para o STF, basicamente, para analisar conflito entre dois direitos fundamentais. Que é isso, tá? É basicamente isso que a gente analisa. Não existe hierarquia entre esses direitos fundamentais. Então, por exemplo, aqueles direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão, eles não têm hierarquia. Todos eles são importantes da mesma forma. Então, a análise era para saber se o que prevaleceria, a liberdade de manifestação artístico-cultural, de manter aquela atividade, que aí tem toda uma argumentação antropológica que eu vou falar, de ser ancestral, versus a proteção dos direitos dos animais, que é garantido pela Constituição também, o que é que iria prevalecer. E no STF, a gente já tinha precedente com relação a isso. Nós já tínhamos precedentes de uma lei estadual do Rio de Janeiro sobre as rinhas de galo, as brigas de galo, da raça galo-galos, né, que é a raça de briga de galo, e também a gente tinha precedente de uma lei do Espírito Santo sobre a farra do boi. Todas duas foram declaradas inconstitucionais pelo STF por ferir direitos dos animais e causar maus tratos aos animais. Então, a rigor, pareceria um caso que tem dois precedentes ali que garantiriam a prevalência dos direitos dos animais em relação à manifestação artístico-cultural. Só que aí começou a haver um embate com relação a isso. Um dos ministros, que eu não me recordo, acho que foi o Fachin, trouxe uma discussão para dizer que essa perspectiva de que a vaquejada era simplesmente uma atividade que incorria em maus-tratos animais era uma visão urbana, que desconsiderava a ancestralidade daquela manifestação, que vem das vaquejadas de apartação, tal. E aí rola uma discussão meio enviesada ali no STF, porque são ministros do STF tentando analisar, a partir de um ponto de vista antropológico, o que seria manifestação, né? Alguns dizendo que essas não eram vaquejadas, como se existisse algo autêntico do ponto de vista do patrimônio imaterial, né? E ficou empatado, até que depois o ministro pediu vistas, não estou relembrando, que acho que foi o Barroso, fez um voto primoroso, falando da prevalência dos direitos dos animais sobre a liberdade de manifestação artístico-cultural. Então, em tese, a vaquejada foi declarada inconstitucional. Só que foi o que aconteceu. Depois que a vaquejada foi declarada inconstitucional, essa lei que declarava a vaquejada inconstitucional, houve uma articulação via Congresso Nacional para, primeiro, declarar a vaquejada como patrimônio cultural imaterial, mas isso é algo que eu falei aqui no começo, que é uma gabinetagem, só que via legislativa, e isso acontece direto nas câmaras municipais e assembleias legislativas estaduais. Lá no Rio tem direto, tipo caveirão do BOP declarado como patrimônio cultural imaterial, churrasquinho de rua declarado como patrimônio cultural imaterial. Tem tudo, mas isso já tem uma jurisprudência que diz que isso é inconstitucional, que quem tem que fazer essa análise técnica é o Poder Executivo. Mas primeiro fizeram essa legislação, e até aí eu falei assim, mais uma lei declarando alguma coisa como patrimônio cultural material. Basta alguém dizer que é inconstitucional, chega no STF barra. Só que, para minha surpresa, o que houve foi mais do que isso. O movimento em prol da vaquejada, e aí, pessoal, devo dizer que, por exemplo, o governador do estado do Ceará, o Cid Gomes, se manifestou a favor da vaquejada por conta, principalmente, do dinheiro que rola. E a justificativa econômica é fortíssima nesse debate, né? Ele argumenta que é um estado pobre, que isso gera milhões, que emprega não sei quantas pessoas, e esses números eles são considerados na hora desse debate. E, para minha surpresa, esse setor se organizou e emplacou uma emenda constitucional, que é o seguinte: é inconstitucional causar maus-tratos animais? Pois agora nós vamos mudar a Constituição dizendo que se você pode até maltratar animal, desde que seja patrimônio cultural, está liberado. E eles aprovaram uma emenda constitucional. Emendaram o artigo 225 da Constituição Federal de 88, que trata especificamente sobre os maus-tratos dos animais, dizendo que manifestações culturais reconhecidas, registradas como patrimônio cultural, não incorrem em maus-tratos animais, então, em tese, estariam liberadas.
O que é que isso mostra por trás? A disputa entre os poderes legislativo, judiciário, para dizer quem diz o direito. Quem diz o direito é a casa eleita pelo povo, quem diz o direito são os ministros que vão interpretar a Constituição. Então, esse ponto da vaquejada é que chegamos. Né? Aí você pergunta, Pragmácio, e aí, a vaquejada está liberada ou não? Assim, a vaquejada sempre esteve liberada, assim como a rinha de galo sempre esteve. Ou vocês acham que não há rinha de galo? O que não há é algo publicizado, incentivado, mas essas manifestações culturais, no meu entender, eles vão continuar. Né? Então é isso, a vaquejada é mais ou menos isso, tá? Um pouco mais complexo. Do sacrifício de animais para fins religiosos eu nem acompanhei e é mais complexo do que isso, tá? E ele não seguiu o precedente desse mostrar dos animais porque é outra questão. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta da Silvana Goulart que é a seguinte: como é exercido na prática o direito cultural fora do Brasil? Ao que eu complemento com outra que chegou aqui sem identificação de autoria, que é, do ponto de vista do patrimônio e da memória, quais países conseguiram aumentar a participação social por meio da criação de dispositivos jurídicos e legais? Nossa, só pergunta difícil. Repete para mim a primeira, por favor. Como é exercido na prática o direito cultural fora do Brasil? Tá. A gente tem, como eu falei para vocês, que o meu grupo faz encontros de especialistas em direitos culturais há pelo menos 10 anos lá em Fortaleza. E a gente vai mapeando todos os teóricos de direitos culturais que existem fora do país. Então, existe, por exemplo, um teórico chamado Edwin Harvey, que é um argentino que desde a década de 50, 60 já falava sobre direitos culturais nesses termos e identifica todos os países que tratam de legislação cultural na América Latina e Caribe. Né? Então, esse, por exemplo, é um senhor já com idade bem avançada, quase 90 anos, mas que é um cara importantíssimo dentro da teoria dos direitos culturais. Na Espanha, nós temos o Jesus Pietro de Pedro, que é um teórico também, que é um cara que está entrevistado nessa revista do Observatório número 11. Na França, nós temos o Jean-Marie Pontier, que tem um livrão desse tamanho, que é considerado como o primeiro livro do que a gente compreende hoje como direitos culturais, que é o Direitos Culturais, né? Droit de la Culture, de 1991. E são teóricos, tá? Principalmente a nossa legislação brasileira, ela é toda baseada na legislação francesa, toda. Desde a de direitos autorais, o nosso sistema de direitos autorais não segue a tradição norte-americana, que é do copyright, é uma outra tradição, até porque o nosso direito não é do common law, não é consuetudinário, é uma outra raiz romano-germânica, mas do ponto de vista da legislação é toda francesa. A legislação de tombamento, de patrimônio cultural, é toda de tradição francesa. Então, assim, basicamente, o que a gente conhece são esses países que não segue a tradição anglo-saxã, que eles utilizam essa perspectiva mais, eu diria, liberal, menos intervencionista, e a gente analisa mais, do ponto de vista dos direitos culturais, essa tradição francesa, do Estado intervindo para garantir certos direitos culturais. Nunca é o Estado fazendo cultura, mas é o Estado difundindo, fomentando e garantindo certos direitos culturais. Então, como ele é aplicado em outros países, é como a gente vem estudando as políticas culturais ao longo do tempo, através das instituições culturais, dos ministérios, da cultura especialmente, das legislações de fomento, principalmente esse sistema de lei de incentivo de renúncia fiscal, tem uma forte tradição francesa, mas também ela foi utilizada ali no início das indústrias do entretenimento norte-americano, através dos tax deductions, é um mecanismo super conhecido. Então, assim, não é a legislação, não é o direito que faz a prática da política cultural. Tá? Quem faz a prática da política cultural são as instituições, são as políticas públicas e as políticas culturais como um todo. Do ponto de vista do patrimônio e da memória, quais países conseguiram aumentar a participação social por meio da criação de dispositivos jurídicos e legais? O Brasil tinha um bom histórico disso. Tá?
Só para vocês terem uma ideia, a política de patrimônio imaterial brasileira é tida como uma das mais avançadas e amadurecidas do mundo ocidental. Tá? Estou falando do mundo ocidental porque a política de patrimônio imaterial tem uma tradição no mundo oriental desde os anos 50. Os países como Japão, Tailândia, Coreia já têm instrumentos de reconhecimento de patrimônio imaterial, seja dos mestres, né, como repositório de memória, seja através de uma outra temporalidade do patrimônio cultural, mas o Brasil, no mundo ocidental, é tido como um país de vanguarda nas políticas de patrimônio imaterial. E isso eu digo a partir dos anos 2000. Né? Se vocês pegarem aqui a política federal de preservação, aquela iniciada pelo IPHAN, não que não existisse instituições ou política antes do IPHAN, mas a partir de 37 é que há ali um surgimento de um instrumento de proteção ao patrimônio cultural, que é o tombamento, e uma instituição aos moldes da Inspetoria dos Monumentos Francesa, que surge ali a política do que a gente chama hoje de pedrical, né? Chama pejorativamente, né? Mas aquela política que reconhece bens culturais ligados à elite branca, católica, sudestina e por aí vai. Então, assim, a partir dos anos 2000, recuperando um pouco ali a atenção dos movimentos sociais nas décadas de 70 e 80, né, principalmente a partir de Aloysio Magalhães, designer pernambucano, que começa a trazer essa noção da técnica dos saberes como algo a ser reconhecido pelo sistema de patrimônio cultural. A partir de 2000 é que a gente implementa ali uma política voltada para o patrimônio cultural e imaterial. E por que eu estou falando do Brasil? Porque é muito comum a gente achar que o Brasil é que importou esse modelo, principalmente dos países europeus. Né? E alguns autores, por exemplo, a Maria Cecília Londres Fonseca, que participou das discussões da Convenção da Unesco de 2003, ela disse que foi justamente o contrário. A nossa experiência brasileira que influenciou os países europeus a superarem aquela lógica do patrimônio edificado, monumental, construído, e passarem a ampliar o conceito de patrimônio para considerar os saberes, os fazeres, as celebrações, as formas de expressão. Então, o Brasil é vanguarda nesse aspecto da política de patrimônio imaterial. A gente lá na Universidade de Fortaleza tem um convênio com a Universidade Bicocca de Milão. A gente vai produzir agora um livro entre a experiência brasileira e italiana, e a experiência italiana é basicamente dentro desse sistema Unesco, né, de discutir a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material de 2003, sendo que a gente já tinha aqui desde 2000 uma política reconhecidamente exitosa que está andando, tá? Está andando, eu não diria assim que andando bem, não sei como vai ser daqui para frente, mas tem pelo menos 10, 15 anos de trabalho sério de reconhecimento de bens de natureza imaterial aqui no Brasil. Né? É interessante você fazer referência a esses mecanismos, porque uma das coisas que me chamou a atenção nas mesas da manhã é que, feito o diagnóstico dos problemas, pouco se falou no tombamento de bens materiais ou no registro de bens imateriais como forma de resistência, preservação desses bens culturais de maneira geral. Se falou de educação, se falou de ensino na escola, se falou de cotas, mas não do tombamento nem do registro. Talvez até por uma desconfiança desses mecanismos que acabaram elegendo a categoria de patrimônios, como você bem adiantou, símbolos que, de fato, não representam a totalidade da população, da sociedade brasileira. Queria que você comentasse se você acredita na efetividade dessas ferramentas, pontuando uma questão mais precisa dentro dela, que é a contradição intrínseca, no caso do registro de bens imateriais, entre a dinâmica da cultura, o seu permanente reinventar, e a ideia de um registro,
se, de alguma maneira, isso impõe algum tipo de limitação à transformação permanente da cultura. Só para situar a plateia aqui dos instrumentos jurídicos, se a gente utilizar a dicotomia do patrimônio material e imaterial para fins didáticos, porque a maioria dos teóricos refuta essa dicotomia entre material e imaterial, mas o tombamento está para os bens de natureza material, assim como o registro está para os bens de natureza imaterial. Então, o tombamento ele serviu ali como um instrumento nos primeiros anos de atuação do IPHAN, né, na esfera federal, mas depois ele é replicado, né, como uma cópia mal feita da legislação em âmbito estadual e municipal. Então, muitos estados da federação e muitos municípios também possuem esse instrumento de tombamento, que ele interfere no direito de propriedade. A propriedade continua sendo do proprietário, mas com uma série de restrições. Então, esse instrumento ele é utilizado ali até hoje, mas nos primeiros anos ali de 37, fortemente. Inclusive, o Simas citou um dos casos aqui, que é da coleção Museu da Magia Negra, que esse termo, inclusive, está sendo rebatido ou rediscutido hoje a partir desse movimento Liberte o Nosso Sagrado, por ser algo pejorativo, mas é um museu que é tombado. Na verdade, não é um museu, ele é uma coleção, que ele é tombado a partir desses instrumentos que se formam a partir da violência do Estado sobre certos sujeitos, certas manifestações culturais ligadas à religião afro-brasileira, né? O Código Penal de 1890, como ele citou, criminalizava a capoeira, dentre outras atividades, né? E essa coleção ela é tombada e tem um problema seríssimo com relação ao acesso a essa coleção, porque, no meu entender, uma expografia dessa coleção tem que colocar em questão a violência do Estado, né? Não pode simplesmente dar acesso como se fosse uma exposição de bens etnográficos ou artes visuais, tem que colocar essa questão. Mas, enfim, esse é o tombamento. O registro ele surge muito na fricção com o tombamento. É um instrumento, como você falou, que reconhece bens de natureza imaterial e que respeita a mutabilidade e dinamicidade do bem de natureza imaterial. Ao contrário do tombamento, ele não quer conservar a coisa, ele quer apenas dar visibilidade e reconhecimento. Então, ele respeita, dentro de uma perspectiva antropológica, essa dinâmica do bem, né? Aí é que começa a surgir uma série de questões jurídicas, tá? Porque o tombamento ele quer conservar a coisa e vai fazer de tudo para que essa coisa seja conservada. O registro ele acompanha essa mutabilidade. Só que chega um momento em que o registro ele tem que ser revalidado. Existe um mecanismo na lei que ele revalida o título de 10 em 10 anos. Há uma análise para saber se aquele bem de natureza imaterial ainda existe, se ainda faz sentido para aqueles sujeitos, se o bem de natureza imaterial ainda guarda aquelas características reconhecidas como tal, se sim, revalida o título. Aí que vem as questões sobre a efetividade, né? Tem essa questão que eu vou tratar e tem também a da interferência na propriedade privada, porque o registro ele não tem um condão de interferir contra ameaças ou apropriações indevidas dos bens de natureza material, por uma explicação jurídica e por uma explicação antropológica. A antropológica é essa que eu já falei, porque ele respeita a dinamicidade e imutabilidade. A explicação jurídica é porque ele foi feito através de um decreto presidencial, ou seja, ele não tem força de lei, então ele não pode gerar direitos e obrigações, tá? E isso tem um monte de repercussão na prática, tá? Só para citar um caso aqui, a arte Kuziwa dos índios Wayampi e os grafismos, a arte corporal e os grafismos é reconhecida como bem de natureza imaterial pelo IPHAN, tá? Não sei se vocês assistem, devem assistir aquele programa Caldeirão do Hulk, tem um quadro lá que é de Lar do Ocilar, não é isso? O Lar do Ocilar, que vai na casa das pessoas e faz uma reforma e tudo mais. E tem um dos decoradores colocou um papel de parede com os grafismos dos índios Wayampi. Os índios Wayampi, que são organizados e assistem o programa do Luciano Huck, ficaram impressionados, chocados com aquilo e pediram a interferência imediata do IPHAN, para o IPHAN negociar de forma diplomática. Por quê? Porque o registro não tem o condão de proteger contra ameaça de propriedade intelectual coletiva, tá? Ele não tem essa força como o tombamento tem. Só que a questão aqui não era de propriedade intelectual coletiva. É isso que torna esse caso
tão rico e tão difícil. Porque não era simplesmente a comunidade, a etnia reivindicando aquele grafismo como de propriedade intelectual coletiva e que, portanto, mereceria uma repartição dos benefícios. Não era. Era porque dentro da cosmogonia daquele povo, aqueles grafismos poderiam causar mal agouro, inclusive morte. Então, teria que ser retirado imediatamente da casa das pessoas. Então, para a gente não pensar com a nossa cabeça burguesa, individualista, antropocêntrica, de que esses bens de natureza imaterial têm que se encaixar no nosso sistema jurídico, juruá, né, diria assim. Mas isso mostra como o registro de bens de natureza imaterial ele ajuda no reconhecimento, na visibilidade, principalmente dos bens de natureza imaterial ligados a grupos historicamente subalternizados, vilipendiados, invisibilizados. O que nada garante que daqui para frente sejam reconhecidos outros tipos de bens. Tá? É aí que eu queria casar um pouco com a minha fala aqui na exposição. Né? Porque lendo o livro do Barbalho, a gente vê que, principalmente no campo do patrimônio cultural, governos autoritários, não é que eles simplesmente desmontam e relegam a área da cultura para o ostracismo, ou para o desmonte, ou para a precariedade. Muitas vezes eles aparelham, eles utilizam o sistema de patrimônio cultural para eleger bens ligados ao nacionalismo, ao verde-amarelismo, a uma elite que está no poder e por aí vai. E a tônica da política que conduziu os bens de natureza imaterial nos últimos 10 anos é essa que eu narrei aqui, principalmente dos grupos indígenas, afro-brasileiros, fora do eixo, nessa perspectiva de dar visibilidade. Mas nada garante que daqui para frente não seja, não tome outro rumo. Aliás, eu acho que isso está bem perto de acontecer. E aproveitando que a gente falou de tombamento e registro e que você trouxe com tanta ênfase o caso do Museu Nacional, queria lembrar uma declaração do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, até uma proposição dele, que foi deixar o museu como uma ruína, um museu queimado como uma ruína, que nos lembrasse dessa nossa capacidade de destruir o próprio patrimônio. Queria que você comentasse o que você acha dessa proposta. Com esses exemplos, esses tristes, esses traumas, né, a gente aprende que patrimônio é um recurso não renovável. Então, ao contrário do Crivella, que foi lá no Bom Dia Brasil fazer o joinha dizendo que nós vamos reconstruir a casa do imperador, a teoria do restauro e o campo do patrimônio compreende que, uma vez destruído o patrimônio, adeus, não há o que fazer. E aí há diversas correntes que acham que tem que deixar como ruína, Museu das Cinzas, há quem defenda que há de haver uma reconstrução, mas eu fico mais naquela corrente que está ali mais na frente para não deixar destruir, porque depois que destrói não tem mais volta. Ao contrário do que alguns ambientalistas defendem, com outros recursos, por exemplo, recursos naturais, o patrimônio cultural é um recurso não renovável. Então, a gente tem que lutar enquanto ele existe, porque depois que ele some, não tem mais volta. Uma pergunta que chegou da plateia: como o poder econômico e, consequentemente, o poder político operam para selecionar as memórias e o patrimônio no caso brasileiro? Quais providências jurídicas poderiam aumentar a democracia desses processos? Boa essa questão. A historiografia do patrimônio mostra isso, né? Faz essa divisão binária, que muitos devem conhecer, entre a fase heróica, que é essa que eu narrei, principalmente atrelada à gestão do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, que é o advogado, fundador do IPHAN, em que reconhece bens ligados à igreja, ao período colonial. Os modernistas também têm um papel importantíssimo ali para atrelar essa ideia de uma arte essencialmente brasileira, da brasilidade. E esse outro período, chamado período moderno, que é muito atrelado à gestão do Aloysio Magalhães, que foi muito, muito pequena à frente do que hoje a gente considera como o IPHAN, mas que trazia essa noção experimental de outras dimensões do patrimônio cultural que hoje a gente considera como patrimônio imaterial. Na época ainda era muito a ideia de patrimônio intangível ou cultura tradicional e popular. Né?
Eu entendo o patrimônio cultural como um campo de conflito, é um grupo tentando impor a memória sobre o outro. Então, assim, eu acho que não há como discutir patrimônio cultural do ponto de vista eminentemente técnico. Eu entendo que é sempre político. Até quando é técnico, ele esconde ou ele camufla uma disputa política. Então, por exemplo, um caso que eu acho emblemático é nas obras do Porto do Rio de Janeiro, em que trocaram toda a rede pluvial do porto e por um obelisco que tinha lá do cais da Imperatriz, que era a Imperatriz Teresa Cristina, princesa das Duas Sicílias, que vinha casar com o imperador. Sabia-se que havia o cais do Valongo, né? Então, nas obras do Porto foram escavando e depois do cais da Imperatriz encontraram o cais do Valongo, que é tido como uma das descobertas arqueológicas mais importantes da década, né? Foi reconhecida depois pela Unesco como patrimônio mundial, e é o único vestígio da cultura material que comprova a diáspora africana. Ou seja, tinha vestígios dos portos, onde os sujeitos escravizados saíam da África, mas não tinha esses vestígios aqui. E isso mostra ali esse patrimônio que estava submerso, e ele depois começa a entrar em conflito, e hoje em dia ninguém chama mais de Cais da Imperatriz, chama de Cais do Valongo, a disputa da memória. E, sem dúvida, o poder econômico e político tem papel na seleção desses bens. Aliás, eu acho que a seleção desses bens é política. Não há como ser simplesmente técnica. Tá? É isso que eu defendo, e eu acho que isso não é algo que é de fora do conceito. Eu acho que isso faz parte do conceito de patrimônio, que é o conflito ali, a disputa entre os diversos grupos, né? Então, dentro da historiografia do patrimônio, dentro dessa divisão binária entre fase heróica, ligada à elite branca, católica, tendo o barroco mineiro como o principal exemplar, e os bens de natureza imaterial, reconhecidos a partir de 2000, ligados à cultura indígena, afro-brasileira, com uma fricção enorme com os bens que são reconhecidos e tombados nessa primeira fase, mostra essa dinâmica. O que eu repito, o que pode acontecer é uma terceira fase com outros bens ligados a outros grupos políticos, religiosos, econômicos. Isso faz parte do campo do patrimônio cultural e sempre fez. Tá? Então, assim, o conceito de patrimônio cultural é isso, não é que influencia isso, entendeu? É isso que eu quis dizer. Agradecemos agora a participação do Mário Pragmácio. Daniel.